Bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer, José Antônio, pela brilhante apresentação, agradecer o Léo Bortolin pelo convite, a MM, toda a estrutura organizacional de vocês aqui, agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu queria chamar a atenção para um tema importante, deixa eu só ver aqui, enquanto a gente abre aqui a apresentação, um seminário para falar sobre receitas municipais, né? E aí a gente traz esse tema com relação ao LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que está em vigor desde 2018, né? Que é a Lei 3.709, e, de fato, ela vem sendo implementada no Brasil e as autoridades competentes vêm cobrando a sua implementação desde o ano de 2021, né? Inclusive, no Mato Grosso foi tema de termos de alerta, obrigado, foi tema de termos de alerta pelo Tribunal de Contas, né? O governo federal tem trabalhado fortemente na sua implementação, cobrando as autoridades, cobrando os municípios, os estados, né? Mas também é algo que não se restringe somente à questão da gestão pública, né? Também a gestão privada, e a gente tem esse direito de ter os nossos dados assegurados por parte do gestor, das pessoas que fazem gestão desses nossos dados. Mas eu queria chamar a atenção para essa palestra, nesse tema aqui, é um grande bate-papo, porque a gente olhasse a LGPD muito além da questão com relação ao rigor da lei, né? A questão que ela deve ser implementada, por se tratar de um seminário onde a gente está falando de receitas municipais, e a gente tem um público aqui praticamente predominante por parte de secretarias de fazenda, procuradorias, né? Enfim, e relacionados às questões de receitas dos municípios. Eu acho que um dos grandes desafios nossos aqui, né, da gestão pública, é justamente garantir a seguridade, né, a segurança do dado do contribuinte. Isso é fundamental. É, é de obrigação, né, de quem detém esses dados, no caso aqui, prefeituras municipais, cuidar da segurança desses dados, para que a gente possa manter um ambiente cada vez mais seguro, né? Então, isso está na lei, a gente precisa cumprir isso, isso é um dever, né? Isso é um dever da gestão pública, e isso é um direito do cidadão, e a gente precisa se colocar na ponta também, porque também nós, em determinados momentos, os nossos dados estão sendo geridos por outras companhias, não só pelas prefeituras, enfim. Eu queria chamar a atenção para os custos relacionados ao vazamento de dados, né? Hoje, a gente tem aumentando em média de 25% os custos com isso. Então, às vezes, é muito mais. Além de ser uma necessidade legal, a implementação da LGPD, ela traz também alguns prejuízos para quem não faz a gestão adequada desses dados. E a LGPD, como alguns pensam, né, ou enfim, como a gente tem visto por aí, então um dos nossos desafios aqui é realmente trazer essa cultura, quebrar essa barreira, né, e mostrar que a LGPD é um processo continuado, tanto que as prefeituras precisam ter o seu DPO, né, que é o profissional, o gestor que vai fazer a gestão desses dados e vai cuidar de toda a tramitação desses dados dentro da estrutura organizacional. Um caso de vazamento de dados demora em média 300 dias para ser descoberto no Brasil. Então, quando a gente descobre realmente, quando vem à tona isso, já, já tem muito tempo passado, muitos prejuízos causados, né? E isso aqui é fundamental para que a gente tenha esse ambiente seguro o quanto antes para evitar maiores problemas. E muitos pensam que a LGPD está somente relacionado à questão jurídica ou o que a gente tem visto por aí é com relação à TI. Então, coloca-se um firewall, coloca-se um antivírus, melhora esse ambiente de segurança tecnológico e acredita-se que já está fazendo cumprir a questão relacionada à LGPD. Mas é muito mais do que isso. A LGPD é processo, a LGPD é organização, é segurança dessa informação, é tratamento dessa informação. E uma das coisas que eu queria trazer aqui rapidamente, antes da gente entrar de fato no tema, é que existem grandes casos já de acontecimentos, inclusive no Mato Grosso, uma grande rede de farmácias já foi multada em quase R$ 1 milhão, órgãos públicos têm sido notificados, o governo federal instituiu a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Então, hoje é um órgão que tem essa competência de transitar e tramitar e punir realmente quem não se adequa, tá? Aqui tem alguns exemplos que a gente está trazendo sobre essa questão dos vazamentos, né? Então, ontem, inclusive, né, tá capa de matéria de jornal hoje em todos os cantos, um hacker conseguiu fraudar um alvará de soltura de um membro de uma facção criminosa que está preso no Mato Grosso.
E isso, assim, é uma questão de segurança da informação também, né? Então, isso tem uma relação direta com a questão da LGPD. Então, é preciso que a gente mantenha esse ambiente de segurança, mas você só mantém um ambiente de segurança tratado se a gente fizer um paralelo como uma casa, por exemplo, um prédio. Se a gente for colocar, não adianta nada a gente colocar câmeras de segurança para todos os lados, sem antes fazer uma análise desse perímetro, saber onde são os pontos cegos, onde tem que estar essa câmera. Será que aqui eu preciso de uma ou duas câmeras? Eu preciso de uma câmera com ambiente noturno ou não? Eu preciso de uma cerca elétrica ou não nesse ambiente? E a LGPD é mais ou menos isso. Não é simplesmente chegar lá e colocar um sistema de segurança na rede ou fazer um trabalho. Você precisa dar alguns passos para trás e fazer uma organização dos seus dados. Tá? Bom, meu nome é Léo Stefan, eu sou empreendedor, palestrante, a gente tem uma empresa atuante aqui no estado, fora daqui, a gente atende grandes órgãos aqui no estado de Mato Grosso, atendemos o governo federal, inclusive no governo federal nós somos licitados com relação a esse tema LGPD, então temos vários trabalhos realizados aqui no estado com relação a LGPD também, tá? Mas eu queria chamar a atenção para isso. A LGPD, muito além da segurança jurídica. O nosso tempo aqui é curto, acho que mais desafiador do que implementar a LGPD é eu tentar passar essa mensagem em 20, 30 minutos para vocês, mas a gente está à disposição para continuar discutindo esse tema em qualquer momento. No final vai ter um QR Code aqui, onde vocês vão poder baixar um e-book com algumas informações. Nosso time está por aqui hoje para tirar dúvidas, esclarecimentos, enfim, fazer reuniões para que a gente possa ajudá-los nesse desafio. Esse ponto importante, o STF determinou que os tribunais de contas poderão condenar prefeitos com relação a descumprimento da LGPD. Então, isso aqui pode impactar diretamente aí na gestão pública como um todo. Os tribunais de contas têm se atentado muito a isso, em virtude principalmente desses vazamentos, dessas questões relacionadas ao descumprimento da lei. Então, os governadores, prefeitos, enfim, gestores públicos poderão sofrer sanções administrativas aí e o STF já aprovou isso, então isso vai acabar acontecendo, porque o governo federal tem cobrado cada vez mais. A LGPD é uma lei brasileira, mas ela é decorrente de uma lei europeia. Então, a gente, para que mantenha um ambiente seguro, para que o Brasil esteja no mesmo nível, né, de outros países, a gente precisa promover essa adequação em massa. Então, essa é uma das prerrogativas também que a lei traz. Então, pode trazer a questão de improbidade administrativa, trazer multas, irregularidades. Então, a gente precisa estar muito atento a isso, porque os tribunais vão começar a cobrar isso. Tá? Por que se adequar à LGPD? Primeiro, para evitar sanções administrativas. Acho que isso é importante, né? Para a gente estar aderente à lei. Segundo ponto, principalmente nesse tema, falando de receitas municipais, eu acho que a gente tem aí uma obrigação e dever de garantir o dado do contribuinte, garantir essa segurança para o contribuinte, para que a gente possa realmente, né, ter uma gestão aí, uma governança estratégica desses dados, dessas informações, né? Então, prejuízo da imagem e da gestão. A gente já teve casos no Mato Grosso onde hackers invadiram a gestão de prefeituras municipais e seguraram pagamentos, ficaram ali com relação a sequestro de contas. Então, isso acontece, né? Isso é recorrente, isso infelizmente acontece muito no Brasil, então a gente precisa realmente estar atento a isso, e a LGPD, ela é um dos pilares para isso, né? Porque ela prepara todo o trabalho. Então, a LGPD, ela chega realmente para entender e mapear essas lacunas, fazer o levantamento dessas informações para que sejam feitas as correções necessárias. E o mais importante de tudo, não é um trabalho pontual, é um trabalho continuado. Independente se vai ser feito internamente, se vai ser feito por meio de uma assessoria, uma consultoria, uma contratação de uma empresa, esse é um trabalho que precisa ser feito recorrente. Então, não é um trabalho pontual. A gestão vai ter que ter sempre esse cuidado de estar cuidando desse tratamento dessa informação. Tá? Mas, como eu disse, né, a gente vai muito além da conformidade. É sobre tratar dados como um ativo estratégico. Aí aqui eu queria chamar um ponto de atenção. Quando você tem uma casa minimamente organizada nesse quesito com relação ao LGPD, onde você tem o mapeamento dos seus dados, você entende a gestão desse dado, você sabe onde esse dado está, você consegue juntar esses dados, você consegue tratar esses dados, dar segurança para esse dado, trazer conformidade para esse dado, a gente consegue ter informação. E informação é um dos bens mais preciosos, eu diria hoje que seria o principal ativo de qualquer pessoa, de qualquer gestão. Quando você tem uma informação precisa, você consegue tomar uma decisão ainda mais assertiva, né? Então, a gente trata a LGPD como um ativo estratégico dentro dos nossos projetos, justamente para poder ajudar, inclusive, a incrementar a arrecadação, que vocês vão ver aqui um pouquinho à frente sobre esse tema. Então, o que a gente está chamando aqui? Das oportunidades ocultas com relação ao LGPD.
Então, a LGPD, ela vai trazer, além da segurança e conformidade, como a lei determina, ela vai trazer melhoria na relação com os contribuintes, porque você consegue ter essa centralização e essa organização dos dados. Eu acho que a maioria das pessoas aqui, né, principalmente tratando dessa parte de financeira, Secretaria de Fazenda, Procuradorias, eu acho que um dos principais desafios hoje ali, inclusive agora, recentemente, né, saiu uma matéria, enfim, uma normativa, que débitos até R$ 10.000 poderão ser, haverá prescrição se não houver uma movimentação, enfim, né? Não vou aprofundar nesse tema, mas é uma possibilidade também, é uma janela de perca de receita também para os municípios. Então, quando você tem a LGPD, e a LGPD ela trata o ambiente de governança como um todo, eu tenho certeza que na Secretaria de Educação, eu tenho certeza que na Secretaria de Saúde, eu tenho certeza que na Secretaria de Assistência Social, vocês têm o dado daquele contribuinte que está ali na Procuradoria, está na Fazenda, que vocês não conseguem executar. E a gente está falando aqui de execução e não está falando de aumentar a receita por aumento de tributo. Está falando de aumentar a receita por organização desses dados. Uma vez organizado, se você sabe que na sua Secretaria de Educação, na sua Secretaria de Saúde, você tem uma base de dados muito mais atualizada, então você tem o direito e o dever de fazer uso desses dados na Procuradoria, na Fazenda, na Procuradoria de Execução Fiscal, enfim, na Secretaria de Administração, para melhorar esse ambiente. E hoje, um dos principais problemas que a gente tem encontrado nas prefeituras é justamente essa descentralização do dado, essa falta de informação e a ineficiência, às vezes, na execução, na arrecadação, por falta dessa informação que muitas vezes está a uma porta de uma secretaria, está às vezes ao lado de uma secretaria. A gente tem um cliente, Sinop, é cliente nosso, e a gente está passando por isso agora recentemente lá. Parte das execuções fiscais de Sinop não andam por inconsistência cadastral, né? E não é um problema restrito a Sinop. Eu tenho certeza que muitos aqui, se não quase todos, passam por isso diariamente, porque é uma recorrência. A gente tem visto isso em diversas prefeituras. Aqui no estado a gente tem Sinop, Lucas, Guarantã, Primavera, Peixoto, Diamantino, enfim, a gente tem uma série de contratos aqui e, independente do tamanho do município, a gente entende, a gente vê que essa questão da informação é uma recorrência em todos os locais. Então, quando você tem esse dado tratado, veja bem, você tem um ativo e que você pode usar no seu dia a dia para melhorar a receita municipal através somente de um saneamento cadastral. E a gente não está falando em aumentar, mais uma vez, não está falando em aumentar a receita com base em aumento de imposto. Aumentar a sua receita com base em informação que você tem dentro de casa. Aqui eu vou trazer alguns pontos que talvez possam ficar um pouco mais claros com relação a esse tema, de como a gente consegue impactar, tá? Mas antes, eu vou tentar entrar um pouquinho mais a fundo nisso. O trabalho de uma forma muito resumida, né, e tentar ser bastante objetivo, o trabalho hoje de implementação de um projeto de LGPD, ele é um projeto que ele atende todas as pastas da prefeitura, ele acaba atuando em toda a governança, então a gente acaba entrando, fazendo toda a parte de levantamento dessas informações, entendendo essas lacunas, fazendo todas as correções necessárias, apontando o que deve ser feito, tá? E muitas das ações, como eu disse, elas são ações continuadas. Então, desde anonimização, né, que é uma das prerrogativas de contrato, vocês não podem divulgar algumas informações, mesmo que o portal, né, mesmo que a questão da transparência esteja relacionada, vocês têm esse direito, né, e o contribuinte tem esse direito de ter alguns dados preservados, isso é normal. Essa questão do tratamento dessa informação, essa organização, esse mapeamento dos processos. Então, é um trabalho que nós fazemos, em média, por quase um ano dentro de uma gestão, fazendo todo o trabalho de levantamento, secretaria por secretaria, processo por processo, quais são os dados armazenados, porque nem todos os dados a gestão pública ela pode armazenar ou ela pode solicitar. E muitas vezes, por desinformação, a gente acaba trazendo esses dados para dentro da gestão, né? Os gestores trazem esses dados para dentro e esses dados precisam, em algum momento, ser descartados ou anonimizados. Então, a gente também atua nessa parte com vocês. Na parte de recomendações, na parte de sistemas, segurança da informação, olhar os fornecedores, olhar os contratos, olhar para ver se os dados que esse fornecedor que está
às vezes é um fornecedor de sistema, está fazendo a gestão desses dados da prefeitura, se ele está adequado. Estar adequado não é somente o sistema ter um sistema de segurança, mas sim saber o que tem que ser tratado, o que tem que ser gerido, o que tem que ser guardado, o que tem que ser descartado, o que tem que ser anonimizado. Então, assim, é um processo longo, não é um processo muito rápido de ser feito, é um processo detalhado, a gente precisa entrar em detalhe por detalhe, entrar em processo, entrar no dia a dia das secretarias, interfere muito nas rotinas processuais do que deve ou não ser tratado, do que deve ou não ser buscado. Tá? Então, assim, é um ponto sensível hoje dentro da gestão e, infelizmente, o que a gente percebe é que, assim, não tem sido tratado, e a gente sabe, né? Infelizmente, hoje as gestões públicas, elas sofrem, né, com uma deficiência de mão de obra, pouca mão de obra, recursos cada vez mais escassos, então não é acessível o recurso para todos os municípios no tamanho que deveria ser, o cobertor muitas vezes ele é curto, né? Então, assim, precisa buscar as prioridades, mas a LGPD, se olhada com viés de que ela vai muito além da questão legal, muito além da segurança jurídica, ela pode ser um instrumento de melhoria de arrecadação, pode ser um instrumento de melhoria da governança, pode ser um instrumento de relacionamento com o cidadão, com o contribuinte, e, obviamente, ela é uma obrigação do Estado, ela é uma obrigação da gestão garantir com que esse dado esteja protegido, com que esse dado esteja seguro. Mas, né, mais uma vez, é importante que a gente entenda que a LGPD ela traz uma série de oportunidades que podem ser implementadas nas rotinas diárias, melhorando cada vez mais aí a eficiência estratégica, operacional, inclusive financeira dos municípios. Esse é um caso que a gente trata como inteligência de dados, tá? Porque eu entendo que a LGPD é um processo de inteligência de dados. Ele é um dos pilares de segurança da informação. Ele é um pilar de segurança da informação, desculpa. Ele é um pilar de atendimento a uma lei, uma legislação, mas ele é um pilar da inteligência de dados. Hoje fala-se muito sobre inteligência artificial, né? E a inteligência artificial não surgiu hoje, ela se popularizou com o ChatGPT, mas desde Waze, desde há muito tempo, já se usa a inteligência artificial, né, nos processos tecnológicos, e ela é uma realidade. Ela, diferente do que eu acho que algumas pessoas pensam, ou do que está vindo por aí, eu acho que ela não vai tirar o emprego das pessoas, ela vai criar novos empregos, ela vai criar novas oportunidades e vai trazer muito mais facilidades para o nosso dia a dia. Então, a inteligência de dados ela é um dos pilares importantíssimos da gestão pública. Esse é um case que a gente quer trazer para vocês sobre uma solução de fiscalização proativa que aumentou a base de contribuintes que não estavam inscritos na base municipal. Aqui foi conseguido um resultado de um aumento de 330% do aumento na base, e é como esse exemplo que eu falei um pouco agora para vocês. Sinop tem uma ineficiência de cobrança, e não por parte do seu corpo, mas justamente por quê? Porque na Procuradoria aquele dado não está 100% atualizado, mas não só Sinop, isso é uma recorrência em muitos outros municípios. E às vezes não, com toda certeza, a maior parte desse dado que não está atualizado na Procuradoria está ali na Secretaria de Saúde, está na Secretaria de Educação, está na Secretaria de Assistência Social. Tá? Às vezes a uma porta de resolver esse problema. E por que não se resolve esse problema? Porque não tem governança desse dado. Não foi feito o mapeamento dessa informação. As estruturas não se conversam. A LGPD entra para ser um grande apoio nesse tema. Ela traz esse cenário de organização, ela traz esse cenário de segurança. Uma vez que você sabe que aquele dado está ali e aquele dado é gerido por você, aquele dado é seu, você tratou aquele dado, você consegue usar esse dado de forma eficiente para outras bases. Então, nesse caso, é basicamente isso. É melhorar a base de contribuintes para que possa ser feito um trabalho mais assertivo, utilizando a informação que está dentro de casa. E aqui houve um impacto muito interessante, que aumentou a base em 330%. Foi feito aí um incremento na arrecadação no exercício de quase 1,4 milhão.
e mais de 6 milhões com arrecadação da TFF, tá? Depois a gente pode abrir, explicar, enfim, ficamos à disposição para perguntas sobre esse tema. Esse é um outro ponto importante numa PGE. Eu trouxe um caso de município, estou trazendo um caso de uma Procuradoria-Geral do Estado, onde esse trabalho foi realizado numa base que existiam mais de 50 mil CNPJs e CPFs que não eram localizados, havia uma inconsistência cadastral, logo aquela base completa não poderia ser executada, logo aquela base haveria uma prescrição daqueles créditos, e aqui, com esse trabalho de higienização, de inteligência de dados, houve um incremento e foram localizados mais de 30 mil CPFs e CNPJs, o que representou daquela base um retorno de 75% sobre os CPFs e CNPJs localizados. Ou seja, uma receita oculta que não estava sendo vista, que não estava sendo tratada e de uma maneira, eu vou dizer, quase que impossível ser feito isso manualmente, através da organização, da segurança da informação e da automação de processo. E aí, quando eu falo de automação de processo, vou dizer, não é uma realidade que está longe de vocês, não. Se hoje a gente pegar o sistema da Procuradoria Municipal e integrar com o sistema de segurança, de saúde e educação da própria prefeitura, vocês conseguem ter acesso à informação a 5 metros, a 10 metros, dependendo da distância de uma procuradoria, de uma secretaria para outra. E isso é uma ação que está disponível para qualquer prefeitura, para qualquer tamanho. A gente não está falando de um processo caro, duradouro, longínquo. Não, é um processo acessível para qualquer gestão e que vai trazer um impacto real na arrecadação. Porque antes uma receita oculta que não estava sendo vista, vocês vão conseguir tratar isso com uma integração de dados. Agora, muito cuidado. Essa integração, essa inteligência de dados, ela deve ser feita com base num processo seguro, com base num processo mapeado, com base num processo ancorado no que a Lei 13.709 determina. Então, veja, é preciso dar uns passos atrás. Então, no meu ponto de vista, qualquer investimento com relação a processos de LGPD, ele é investimento, não é gasto. Agora, se vocês fazem um processo de LGPD por fazer, não traz essa inteligência para dentro do processo, contratando consultorias ou realizando o processo de uma forma simplista ou tortuosa, vai ser um gasto. Porque eu tenho certeza, com os dados organizados, com os dados seguros, vai conseguir incrementar a arrecadação da base de vocês, tá? E aí eu estou trazendo um dado sobre Sinop, porque é um dado público, um dado que está, inclusive foi tema de matéria, um tema de discussão na prefeitura, tá? Não estou trazendo nenhuma informação privilegiada que eu não pudesse trazer, é um dado de uma informação recente, publicada pela própria prefeitura. Mais de 22 mil processos com problemas cadastrais em Sinop. Então, o quanto isso não representa hoje de recursos para o município e que pode estar sendo tratado dessa forma, com inteligência de dados, e é um dos trabalhos que vai ser executado. Um outro ponto importante de uma PGM, de uma prefeitura, né, de uma Procuradoria-Geral Municipal, onde também o trabalho trouxe um retorno de 155% sobre o investimento feito. Isso aqui é muito expressivo. Trouxe um aumento de 275% na eficiência se comparado ao exercício anterior, onde não tinha esse tipo de tratamento da informação, onde não tinha esse tipo de inteligência na informação, onde não tinha esse tipo de organização na informação. Então, isso aqui é um dado muito interessante. E um outro dado público muito legal é, recentemente, a Prefeitura de São Paulo está passando por um processo de transformação digital em uma série de eixos, LGPD, inteligência de dados, segurança da informação, automação de processo, com o BID, que é o Banco Internacional de Desenvolvimento, que tem uma linha de transformação para municípios que é acessível e muitos municípios mato-grossenses poderiam estar acessando essa linha com dinheiro subsidiado, juros baixos, carência, enfim. Para cada R$ 1 investido no projeto de São Paulo, trouxe R$ 27 de economia para os cofres públicos. Então, assim, isso é um mapeamento, é um tema de um estudo, está disponível na internet. Se vocês não conseguirem achar, entrem em contato com a gente manda esse material para vocês. Então, todo investimento em cima de automação, em cima de organização, em cima de gestão de dados, com foco na melhoria do ambiente, ele traz um retorno expressivo.
Um outro ponto importante aqui também, esse aqui é um caso de uma Secretaria de Saúde, onde existia uma questão relacionada à retirada de medicamentos de alto custo, feito por pessoas já em estado de óbito. E a Secretaria demorava muito para saber esse estado de óbito do contribuinte, do munícipe. Em pouco mais, em menos de um ano, a gente conseguimos trazer 440 mil reais de economia para os cofres públicos, somente cortando essa base de cadastro de pessoas em estado de óbito. Recentemente, a gente que atende aqui o Tribunal de Contas do Estado, estamos aqui inclusive num projeto que eu acho que alguns municípios estão participando, a gente faz parte desse projeto que a gente está muito feliz em fazer parte, que é um programa de desenvolvimento municipal gerido pelo Tribunal de Contas, e nós somos partícipes e fazemos parte desse projeto. Fizemos alguns levantamentos em algumas prefeituras. O IPTU social, não sei como vocês chamam, né, nas prefeituras, mas, enfim, as pessoas que têm isenção de IPTU nas prefeituras por alguns critérios, tinha um caso de uma prefeitura, por exemplo, que tinha uma pessoa que tinha um avião no nome dela e ela tinha isenção desse IPTU. 42% do cadastro dessa prefeitura, estudado e analisado por nós, sobre o IPTU social, 42%, quase metade da base, não era mais aderente a ter o IPTU social. Pessoas com empresas de faturamento acima de 1 milhão, com mais de 1, 2, 3 imóveis, enfim. Em algum determinado momento, essa pessoa evoluiu o seu patrimônio, mas não houve uma atualização cadastral recorrente. Com isso, tirou o lugar, de repente, de alguém que poderia ter acesso a esse recurso e continuou tendo esse recurso, acesso a esse recurso, e tirando dos cofres públicos do município uma receita. E aí a gente está falando de aumentar a receita, não é aumentando imposto, é só organizando informação. Neste caso, 42% da base não tinha mais aderência. Esse caso foi muito emblemático, então a gente conseguiu aí quase 5 milhões de economia no ano, um projeto de um ROI a cada um real investido, quase 7, 8 de retorno. Então, assim, é muito expressivo isso. Então, como eu disse, dados é informação. Informação é poder tomar a decisão precisa, principalmente relacionado à questão das receitas municipais. Se você tem esse dado da sua procuradoria, da sua secretaria de fazenda, atualizado, organizado, você vai ter uma melhor eficiência. Tem um outro cliente nosso, tá? Que aí esse dado não é público, mas eu vou preservar a identidade. Ele faz, em média, 100 execuções fiscais por dia, é o limite dele. 100 execuções fiscais por dia. E ele só tem uma janela de 10 dias para fazer essas execuções. Ou seja, ele tem 1.000 execuções fiscais por mês para ser feita. Ele olha cadastro a cadastro da execução para ver se a pessoa está em estado de óbito, se vai ser ou não executado. Então, olha o trabalho dessa procuradoria, desses procuradores, dessa secretaria, quanto a essa execução, para fazer essa atualização cadastral na mão. Olhar se aquele cadastro está atualizado ou não, olhar se aquele endereço é um endereço mais atual ou não. E, às vezes, vai numa secretaria de saúde para ver se aquele endereço bate. Aí volta, olha se aquela pessoa está em estado de óbito ou não. Esse processo a gente conseguiu mapear porque a gente está fazendo processo de LGPD nessa prefeitura. E aí mostramos para eles que esse dado de óbito é um dado que ele tem de forma automatizada. A gente só vai cruzar uma base, ou seja, todo aquele cadastro que ele faz uma execução e que ele tem que ficar olhando na mão se aquele cadastro já é um cadastro de um cidadão em óbito ou uma cidadã em óbito, isso já vai vir para ele de uma forma automatizada. Ele não vai gastar uma execução, tempo, execução, mandar isso para um cartório de uma forma errônea. Então, isso vai trazer o quê? Isso é dado, ele tem dado solto em todos os lugares, dado tem na Secretaria de Fazenda, na Educação, tem na cidade, tem dado público do governo federal, tem dado todo dia, em todos os lugares. Agora, dado desestruturado, não mapeado, não organizado, não feito de forma segura, são só dados. É achismo. Ah, eu acho que aquele cidadão morreu. Eu acho que aquele cidadão tem um imóvel em tal lugar. Eu acho. Quando você começa a estruturar, você já tem uma melhor apresentação desses dados. E aí, quando você começa a classificar esses dados, você começa a ter nichos disso. Na parte de arrecadação. Um dos trabalhos que a gente faz com relação, depois desse mapeamento cadastral, desse mapeamento com o LGPD, é classificar esse dado, esse contribuinte. Altíssimo poder de pagamento, alto poder de pagamento, médio poder de pagamento,
baixo poder de pagamento e baixíssimo poder de pagamento. Para que você vai executar um cidadão, neste caso da prefeitura, que tem 100 execuções por dia, 10 dias de janela, ele vai gastar seu tempo de execução com um cidadão classificado como baixíssimo poder de recebível? A gente faz a base da pirâmide e a gente aplica aquela regra, 80-20. Eu vou gerar os meus esforços nessa base de 20%, que pode me dar 80% de receita. Então, é você direcionar os seus esforços, os seus recursos, para onde melhor vai te trazer um retorno. Então, quando eu tenho esse dado classificado, eu consigo contextualizar esse dado e consigo ter uma organização. Então, o valor dos dados, eles dependem completamente do que a gente faz com esse dado. E aí eu estou trazendo exemplos aqui reais, cases, que são facilmente implementados em qualquer gestão, de uma prefeitura com 5 mil habitantes a uma prefeitura como Cuiabá, com mais de 600 mil habitantes. Então, nós temos clientes hoje como Prefeitura de Várzea Grande, temos Diamantino, Oconé, Alto Araguaia, Peixoto, Guarantã, Matupá, Sinop. Então, nossos clientes são plurais. Fora do estado, atendemos o governo federal. Somos licitados no governo federal, no Ministério da Ciência e Tecnologia, e totalmente apartidário. Ganhamos a licitação no governo Bolsonaro, renovamos com Lula, sem problema nenhum, porque estamos ancorados no profissionalismo. Então, é isso que é o trabalho que deve ser feito. Tem que ser feito um trabalho organizado. Então, tentem olhar a LGPD como um instrumento muito além da segurança e da necessidade do tribunal quando manda um termo de alerta, porque aí a gestão fala, meu Deus, o tribunal mandou um termo de alerta, preciso me adequar, mas está olhando somente pelo viés legal, pelo input de um órgão de controle. O que poderia ser olhado de uma forma como um investimento. Eu vou implementar a LGPD, vou atender os requisitos que a lei determina, vou trazer segurança para o meu contribuinte, para o meu cidadão, vou trazer organização dos meus dados, vou trazer mais receita para o meu município sem aumentar imposto, cobrando o que deve ser cobrado de quem deve ser cobrado no tempo certo, de uma forma organizada. Então, olhem a LGPD como um processo de vantagem estratégica. Olhem a LGPD como um processo que vai ajudá-los a incrementar não só a receita, vai trazer maior eficiência para as procuradorias, vai trazer mais eficiência para as secretarias, vai trazer mais eficiência para as receitas municipais, que poderão ser aplicadas de uma forma estratégica. E, como eu disse, a gente está hoje aqui, alguns dos nossos clientes, tá? Então a gente vai muito além também da LGPD. A gente somos uma empresa de inteligência de dados, tá? Então temos projetos, como a gente fala. A gente não olha a LGPD, a gente nunca olhou a LGPD como um processo de segurança. Na nossa base hoje da empresa, nós temos cientistas de dados, temos profissionais de tecnologia, temos gerentes de processo, temos profissionais de marketing e comunicação, temos profissionais da área de direito, que são técnicos que têm extrema capacidade com relação à implementação da LGPD, tá? Mas a gente sempre olhou os nossos projetos de uma forma estratégica, olhar a LGPD para trazer um ganho de valor para esse cliente, tá? Aqui eu queria finalizar deixando para vocês esse QR Code, onde aqui tem um e-book sobre a LGPD. Fique à vontade de consumir, tá? Se precisarem dos nossos dados, informações, tem um pessoal nosso por aqui. Fiquem à disposição, estamos prontos para discutir e sem nenhum viés comercial, tá? Eu tenho um papel que a gente precisa desmistificar alguns temas para que a gente possa trazer essa cultura da inovação que é tão difundida fora daqui, mas que às vezes causa uma estranheza, porque às vezes olha e fala, o meu município é um município de 5 mil habitantes, de 10 mil habitantes, isso não cabe lá. O que eu acabei de falar sobre essa questão de integração de dados entre uma secretaria e outra cabe para qualquer município, para qualquer estrutura, para qualquer arrecadação, para qualquer faturamento. Obrigado a todos.
Com respeito à questão do ITR, nós temos que salientar alguns pontos, inclusive, de repente pode ficar até um pouco maçante a questão do que eu vou apresentar para vocês aqui, mas nós temos que estar bem amparados com respeito à questão de legislação, principalmente quanto a esse tema, em especial de que os municípios, a partir do momento que firmam o convênio com a Receita para arrecadar o ITR ficar com 100% do seu produto da arrecadação, tem algumas obrigações que eles têm que cumprir. E essas obrigações não cumpridas, elas geram uma possibilidade de denúncia do convênio e perda de 100%, de 50% da arrecadação do ITR que eles passam a receber depois do convênio firmado. Então, eu procurei resumir o máximo aqui na minha fala, devido à questão do tempo, esse conteúdo, até para poder pegar e conseguir explanar a Instrução Normativa 1877, que trata justamente sobre a questão da obrigatoriedade dos municípios informar a VTN anualmente para a Receita Federal, a Instrução Normativa 1640, que rege justamente a questão do convênio firmado entre o município e a Receita, e justamente as obrigações que têm que ser cumpridas pelos municípios, e também uma pincelada sobre a questão da lei que estabelece a questão do ITR. A previsão constitucional do ITR, ela está prevista no artigo, na lei, na Constituição Federal, artigo 153, que foi aprovada em 88, né? E que lá estabelece que compete à União instituir imposto sobre propriedade territorial rural. No parágrafo 4º e o inciso 3º, e essa alteração ela veio com a Emenda Constitucional 42 de 2003, ela fala que será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem na forma da lei, desde que não implique em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. E aí vem a situação de a Receita, ela passou a outorgar aos municípios a possibilidade deles fazerem a fiscalização do ITR, foi delegado aos municípios, através do seu corpo de fiscais tributários, fazerem essa fiscalização, e com essa delegação, os municípios passaram a receber em totalidade da arrecadação, ou seja, o 100% da arrecadação do ITR. A questão do ITR está previsto na lei 9393, ela é de 96, e ali estabelece que o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ela é apuração anual, ou seja, o contribuinte que tem propriedades rurais deve fazer essa informação anualmente, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1º de janeiro de cada ano. O contribuinte do ITR é proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou seu possuidor a qualquer título. É responsável pelo crédito tributário ou sucessor a qualquer título. Ou seja, não somente o proprietário, ou de repente no eventual espólio, o sucessor daquele espólio ele continua sendo responsável por qualquer crédito que tenha sido gerado em relação àquele imóvel. Então, ele continua sendo devedor das obrigações. O contribuinte do ITR ele entregará obrigatoriamente em cada ano o documento de informação e apuração do ITR, DIAT, correspondente a cada imóvel, observadas data e condições fixadas pela Receita Federal. O fato gerador, ele é 1º de janeiro, porém, a entrega da declaração e o recolhimento do imposto, ele passa a ser liberado para ser feito essa entrega a partir da 2ª quinzena de agosto de cada exercício, e o prazo final é o último dia útil de setembro. Então, o contribuinte ele tem, entre agosto e setembro, a obrigação de fazer a entrega da declaração do ITR e fazer o recolhimento do imposto. Esse imposto ele pode ser recolhido em parcela única ou ele pode ser dividido em 4 cotas, com a primeira parcela vencendo em 30 de setembro ou no último dia útil de setembro. O VTN, e aqui é um ponto que eu quero reforçar com vocês, até os gestores municipais, que o VTN ele refletirá o preço de mercado de terras apurado em 1º de janeiro. Ou seja, muitas vezes, quando o município está trabalhando a malha fiscal, simplesmente vem o contribuinte lá na sala do gestor, lá na sala do prefeito, e fala assim, olha, vocês estão me cobrando um valor muito alto, certo? Só que o que acontece? A própria lei do ITR ele estabelece que
O contribuinte, a hora que ele faz a declaração do ITR, por ser um imposto autodeclarável, ou seja, é o contribuinte que vai fazer a informação dessas informações do ITR, vai apurar o valor do imposto a ser recolhido, vai fazer o recolhimento, ele deveria se atentar para a legislação. O que a legislação ela determina? E nesse parágrafo 2º do artigo 8º, ela estabelece bem claro, ó, o VTN refletirá o preço de mercado de terras, ou seja, ele deveria saber, olha, o meu imóvel está localizado em tal região, ali o valor de mercado do hectare dessa minha propriedade, ela vale R$ 5.000 o hectare. Então, eu vou fazer a minha declaração tomando por base justamente o quê? O valor de R$ 5.000 por hectare para fazer a apuração correta. E muitas vezes o que acontece? Simplesmente os valores que são declarados ou são informados pelo contribuinte ou pelo contador que ele contrata para fazer o preenchimento e entregar a declaração, simplesmente são valores irrisórios. Eu já me deparei com situações trabalhando na malha fiscal, de que o valor do hectare declarado pelo contribuinte dava menos de R$ 1. E aí, a hora que ele faz o valor da declaração, entrega lá, o valor do imposto a ser recolhido simplesmente é valores irrisórios. E aí, quando ele cai na malha, simplesmente ele vem lá na prefeitura e fala assim: ah, mas por que eu caí na malha? É muito fácil. Você não está cumprindo aquilo que a legislação ela determina que você deve cumprir. Mesmo sendo um imposto autodeclarável, mas você tem que seguir algumas normativas, você tem que seguir algumas regras. E muitas vezes é isso que não acontece. A apuração e o pagamento do ITR será efetuado pelo contribuinte independente do prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se à homologação posterior. Ou seja, que nem eu já disse, o ITR ele é um imposto autodeclarável. Ele não depende de a Receita Federal homologar aquela declaração que foi transmitida, para daí o contribuinte ele fazer o recolhimento do imposto. É diferente do IPTU. O IPTU, o município, ele lança o imposto e o contribuinte ele vai fazer o recolhimento daquele imposto ali e está sanado a obrigatoriedade dele perante o imóvel que ele tem dentro da área urbana. O ITR é diferente. O ITR simplesmente ele faz a informação e a Receita tem até 5 anos para poder falar assim, olha, eu quero que você me comprove as informações que você declarou na sua declaração do ITR. Eu quero comprovar se realmente as informações elas estão reais, se elas são verdadeiras ou não. E aí, o que acontece? Quando o contribuinte ele é intimado e ele, de repente, ele não consegue comprovar essas informações, aí simplesmente ele acaba majorando em muito a questão do seu recolhimento do imposto. Além dele pagar a multa, ainda majora muitas vezes a questão por não comprovar o grau de utilização, ele majora muito a alíquota a ser aplicada sobre o imposto a ser recolhido. Muitos contribuintes eles acabam se confundindo, achando que, a exemplo do que é o ITBI, que você recolhe o imposto do ITBI em cima do valor venal do imóvel, na questão do ITR, ele é recolhido apenas sobre o valor da terra nua, ou seja, é o valor da terra lá como se ela estivesse no estado natural dela, sem nenhum tipo de agregação de valor do proprietário. Olha, eu fiz uma cerca, eu plantei, eu fiz uma mangueira, eu fiz um silo lá, isso daí vai aumentar o meu imposto. De maneira nenhuma. O valor do imposto do ITR, ele é apenas sobre a área, sem nenhum tipo de agregação extra de valor. Sem nenhum tipo de benfeitorias. Tanto é que a própria legislação da Lei 9393, ela fala aqui, ó, o valor do imóvel excluídos os valores relativos a construções, instalações de benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, passagens cultivadas e melhoradas, florestas plantadas. Ou seja, esse tipo de agregação de valor, ela é excluída da base de cálculo para tributação do ITR. Simplesmente ali, ela não tem nenhum tipo de influência no valor do ITR que o contribuinte ele vai recolher. E, além disso, as áreas tributáveis, a área tributável do ITR, ela também tem excluída da sua base de cálculo toda e qualquer área ambiental, incluídas preservação permanente, área de reserva legal, de interesse ecológico,
comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, áreas de regime de servidão florestal, cobertas de florestas nativas primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, alagadas para fins de constituição dos reservatórios de usinas hidrelétricas. Ou seja, todos esses itens que eu citei aqui agora, todos eles são passíveis de serem retiradas da base de cálculo para tributação do ITR. Só que para isso existe um condicionante. O contribuinte ele deve informar anualmente para o IBAMA o ADA, que é o Ato Declaratório Ambiental. Esse ADA, que é informado anualmente, ele é o condicionante para não ter tributado ou para não ser tributado as áreas ambientais do seu imóvel rural, da sua propriedade. E aqui no perguntas e respostas da própria Receita Federal, que ela divulga cada ano, na época da entrega das declarações, vem bem claras as perguntas aqui e elas se manifestam. Ó. Quais as condições exigidas para excluir as áreas não tributáveis da incidência do ITR? Para a exclusão das áreas não tributáveis da incidência do ITR, é necessário que o contribuinte apresente o ato declaratório ambiental ao Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a cada exercício, nos prazos fixados em lei. Eu disse que o ITR, ele é lançado, o fato gerador dele é 1º de janeiro. O prazo de entrega da declaração é entre agosto e setembro, até o último dia 8 de setembro. A questão do ADA, que é o ato declaratório ambiental, ele pode ser, a partir do dia 1º de janeiro do exercício, ele já pode ser entregue pelo contribuinte. E um detalhe, essa declaração do ADA é uma informação, são informações que ele presta lá dentro do site do IBAMA, lá, ele entra com o login e senha dele, ou com o seu certificado digital, e ele faz informações, olha, do meu imóvel, tantas hectares é área de preservação permanente, tantos hectares é área de reserva legal, tantas hectares é área de coberta de florestas nativas. E aí, simplesmente, essa informação prestada, ela vai amparar ele a, de repente, não ter tributação sobre sobre essas áreas ambientais na sua declaração do ITR. Ó, é exigido ADA para excluir as áreas de preservação permanente, de reserva legal e as demais áreas não tributáveis da incidência de ITR? Sim. As áreas declaradas como não tributáveis devem ser obrigatoriamente informadas em ADA a cada exercício. E aí vem a legislação, Lei 6.938, de 81, artigo 17º-O, parágrafo 1º, com a redação dada pela Lei 10.165 de 2000, artigo 1º do regulamento do ITR. E aí, aqui no Mato Grosso, até nós tivemos um fato que em 2005 a FAMATO ela entrou contra essa questão da obrigatoriedade do ADA. E aí, no caso, foi divulgada essa questão de que não tinha mais obrigação de entregar o ADA durante os contribuintes do Mato Grosso. O que aconteceu? Quando começou a sair as malhas, a partir de 2015, nós nos deparamos com uma situação bastante preocupante, porque na maioria dos casos que nós íamos fazer a verificação da malha fiscal, simplesmente estavam ausentes na questão de entrega do ADA. Então, a partir daí, nós começamos a orientar, pelo menos lá do município nosso de Juara, nós começamos a orientar os contribuintes que era recomendável que eles voltassem a fazer a entrega do ADA e pudessem, no caso, não ter problemas futuros com essa questão de malha fiscal. E essa situação, ela vem se decorrendo, ainda existe de repente, esse entendimento de que não tem obrigação, porém, perante a Receita, que é a que rege sobre a questão das obrigatoriedades dos municípios, os fiscais que trabalham sobre essa situação aí da malha fiscal, nós ainda temos a obrigatoriedade na legislação, nas intimações que nós emitimos, lá vem exigindo a questão do ADA. Isso daqui não é nós, como fiscais municipais, como servidores, que temos essa exigência. Simplesmente nós, como servidores que acessamos o portal do ITR, lá nós apenas adentramos o sistema com o nosso certificado digital, com o CPF, e lá simplesmente trabalhamos dentro do portal e todas as intimações são emitidas diretamente do site da Receita Federal. Não é uma questão que nós estamos ali exigindo uma coisa de uma forma particular. Qual a base legal para a exigência da apresentação do ADA? Que nem eu já disse, a base legal é o artigo 17º-O,
parágrafo 1º da Lei de 6.938, de 81, dada a alteração pela Lei 10.165. Caso o contribuinte não tenha apresentado o ADA, quais as consequências em relação ao ITR? Caso ele não tenha apresentado o ADA, o contribuinte não poderá excluir da tributação da DITR as áreas de informação obrigatória em ADA, devendo ser paga a diferença do imposto que eventualmente deixou de ser recolhida em virtude da exclusão das referidas áreas. Ou seja, esse é um ponto que, quando você está trabalhando na malha e o contribuinte não consegue comprovar documentalmente essa situação das áreas ambientais, se majora e bastante a questão do imposto dele. Por quê? O ITR ele funciona em duas vertentes, o cálculo dele. Primeiro, na vertical, de acordo com o tamanho da área, certo? Na horizontal, de acordo com o grau de utilização da área tributável, que seria do imóvel. Se eu tenho um imóvel de 1.000 hectares, tenho lá 200 hectares aberto, em cima dos 200 hectares que eu teria o tributo a ser recolhido do ITR, eu tenho que ter informação de acima de 80% de utilização daquela área. Ou seja, teria que ter no mínimo 160 hectares declarado como utilizado, ou como lavoura, ou como pastagem, que eu esteja realmente produzindo dentro dessa área. Se eu não conseguir comprovar esses 80%, vai me majorar a alíquota a ser aplicada sobre a questão do tributo, sobre a base de cálculo do imposto a ser recolhido. E aqui, ó, o grau de utilização, relação entre o percentual entre a área efetivamente utilizada e a área aproveitável. A área aproveitável é justamente o quê? Excluídas as áreas ambientais, excluídas as áreas de benfeitoria, vai restar ali a sobra, que é a área aproveitável. Essa área aproveitável é justamente o que vai tomar por base que, no mínimo 80%, eu tenho que comprovar que eu estou utilizando ela, que eu estou gerando produção dela. Caso contrário, a alíquota ela vai majorando gradativamente. O imposto do ITR, ele será apurado aplicando sobre o valor da terra nua tributável, a alíquota correspondente prevista no anexo desta lei, consideradas a área total do imóvel e o grau de utilização. O VTNT é o valor da terra nua tributável obtido pela multiplicação do VTN pelo coeficiente entre a área tributável e a área total. E aí vem uma questão: em nenhuma das hipóteses o valor do imposto devido do ITR será inferior a R$ 10. Eu não sei se alguns dos colegas aqui já se deparam com a situação que, antigamente, o ITR simplesmente era taxado do quê? O imposto dos 10. Simplesmente, independente do tamanho da área que o contribuinte possuía, ele simplesmente fazia o maquiamento lá e pagava R$ 10 de imposto e simplesmente estava tudo certo, certo? A partir do momento que se começou esse convênio da Receita Federal com os municípios, e os municípios começaram a trabalhar efetivamente a fiscalização e começaram a ver essa questão da tabela dos VTNs por município, simplesmente houve uma mudança muito drástica nessa questão da arrecadação do ITR. Simplesmente os municípios, houve uma evolução muito grande nessa questão da arrecadação que eles têm recebido em razão desse trabalho. Compete à Secretaria da Receita Federal a administração do ITR, incluídas as atividades de arrecadação, tributação e fiscalização. E aqui eu quero reforçar aos gestores municipais e aos servidores que trabalham nessa parte do ITR, não façam nenhum tipo de emissão de lei municipal instituindo a tabela referencial de VTN, não façam nenhum decreto estabelecendo, olha, esse ano, por decreto do município, o VTN do município vai ser esse daqui. O município não tem competência legal para legislar sobre o ITR. O ITR, apesar que o município está trabalhando com delegação das atribuições de fiscalização, mas a competência legal continua sendo ainda na Receita Federal. Ele é o imposto federal. Então, qualquer documento, qualquer lei, qualquer decreto que o município fizer, ele está infringindo uma legalidade que não lhe compete. Então, não entre nessa seara. A Secretaria da Receita Federal poderá celebrar convênio com o Instituto Nacional de Recolonização e Reforma Agrária, INCRA, com a finalidade de delegar atividades de fiscalização das informações sobre os imóveis rurais contidos na DIAC e na DIAT. O CAFIR, que é um documento que
ministrado pela Receita Federal e pelo INCRA, até 2018, eu gosto sempre de salientar o seguinte: existiam dois sistemas completamente distintos. INCRA, ligado ao CCIR do imóvel, o cadastro do imóvel, e a Receita Federal com respeito à questão do ITR, que era o imposto. O que que acontecia? O contribuinte, muitas vezes, ele abria o CCIR junto ao INCRA, não abria o ITR junto à Receita. Ou vice-versa. Abria o ITR junto à Receita, não abria o CCIR no INCRA. Então, eram dois cadastros completamente distintos, completamente opostos. De 2019 para cá, o que que aconteceu? Com esse convênio realizado entre a Receita Federal e o INCRA, passou-se a ter um cadastro único. Hoje, o contribuinte que anteriormente ele ia na Receita e ali ele fazia alteração, fazia cadastro, fazia criação do ITR, do cadastro do ITR, diretamente lá na Receita Federal, a partir de 2019, simplesmente se anulou esse tipo de procedimento. Hoje, simplesmente o contribuinte, para fazer qualquer alteração do imóvel dele na Receita, o primeiro passo é ele procurar a unidade de cadastro do INCRA no município, se ele tiver, ou ele pode entrar diretamente no site do INCRA e fazer a alteração das informações. A Receita ela vai buscar o quê? Vai buscar as informações para alimentar o banco de dados da Receita do ITR, justamente no cadastro do INCRA. Então, hoje não se consegue mais o contribuinte ir lá na Receita lá e fazer a alteração do seu imóvel diretamente da Receita, sem primeiro fazer essa alteração junto ao INCRA. E aqui nessa questão da sequência de convênios, os órgãos, às vezes, a Receita ela teve a prerrogativa de passar a formalizar convênios com os órgãos das administrações tributárias e unidades federadas, visando delegar competência para a cobrança e o lançamento do ITR, que foi a prerrogativa advinda da Emenda Constitucional 42, lá de 2003. Aqui, justamente, é aquela tabela que eu citei para vocês. Essa tabela aqui, ela estabelece na sua primeira coluna, ó, maior do que 80% de utilização. Áreas até 50 hectares, o alíquota do ITR ele é 0,03%, certo? Se o contribuinte ele tiver informado que ele tem um grau de utilização entre 65 a 80, a alíquota já vai para 0,20. Se for entre 50 a 65, já vai para 0,40. Maior que 30 até 50%, 0,70. Se o grau de utilização do imóvel dele for inferior a 30%, ela vai para 1% de alíquota de imposto, certo? Agora vocês imaginam, isso daqui para uma área até 50 hectares. Se você pegar uma área, por exemplo, de 500 a 1.000 hectares, que ela começa com uma alíquota de 0,15, se ele tiver o grau de utilização inferior a 30%, a alíquota ela sobe para 4,7 de alíquota. Vocês imaginam o impacto que isso daí dá na hora dele pegar e fazer esse recolhimento, ou na hora que ele recebe, de repente, a notificação do lançamento e que ele não conseguiu comprovar documentalmente e que a alíquota foi apurada com 4,7 em cima da base de cálculo do ITR. Dá um impacto muito grande, dá um impacto realmente violento. Por isso que é recomendável que sejam orientados os contadores, sejam orientados os contribuintes, para que eles procurem fazer a declaração o mais próximo da realidade possível, para eles evitarem de cair justamente nesse problema, nessa situação. A Instrução Normativa 1877, ela é de 2019, ela veio substituir a Instrução Normativa 1562, que era de 2015, que foi a primeira Instrução Normativa que a Receita editou, que tratava sobre a questão dos municípios informarem a questão dos VTNs para a Receita. Ela trouxe ali algumas exigências, ser informado o VTN de 6 aptidões e assim por diante. Na questão da Instrução Normativa 1877, ela traz na sua inicial. Essa instrução normativa ela disciplina a prestação de informações sobre o valor da terra nua, VTN, à Receita Federal, para fins de arbitramento da base de cálculo do imposto sobre a propriedade territorial rural, hipótese prevista no artigo 14º da Lei 9393, ou seja, lá dizia que o valor declarado pelo contribuinte deve ser o valor de mercado, deve refletir o valor de mercado.
Na questão aqui da instrução normativa, ela veio reforçar isso daí. O município ele passa a ser o quê? Obrigado a cada ano entregar para a Receita Federal uma tabela referencial para os contribuintes eles terem como parâmetro. Se eles quiserem seguir essa tabela referencial, simplesmente eles vão estar amparados de que os valores que eles estão declarando estão compatíveis com o que está sendo informado para a Receita e é tomado por base pela Receita para lançar em malha fiscal. E aqui eu quero salientar um ponto aqui, ó. O parágrafo primeiro ele diz o seguinte, ó, para efeito do disposto dessa instrução normativa, considerar-se-á VTN o preço de mercado do imóvel, entendido como o valor do solo com sua superfície e respectiva mata, floresta de pastagem nativa ou qualquer outra forma de vegetação nativa, excluídos os valores de mercado relativos às construções, instalações, benfeitorias, culturas permanentes e temporárias, pastagens cultivadas e melhoradas e florestas plantadas, observados os seguintes critérios: localização do imóvel, pode variar, de repente, dependendo da localização do imóvel, ela pode ter uma variação de valor do VTN, a aptidão agrícola e a dimensão do imóvel. Então, isso aí pode influenciar na questão do VTN. Artigo 2º, para fins do disposto dessa instrução normativa, considera-se aptidão agrícola, classificação que busca refletir potencialidades e restrições para o uso da terra e as suas possibilidades de redução das limitações de seu uso em razão de manejo e melhoramento técnico, de forma a garantir a melhor produtividade e a conservação dos recursos naturais. E uso da terra, utilização efetiva da terra, que pode estar ou não de acordo com a aptidão agrícola, e que, no caso de estar em desacordo, compromete a produtividade potencial. Ou seja, qual que é a intenção, qual que foi a intenção da Receita ao editar tanto a Instrução Normativa 1562 e depois alterada pela 1877? A intenção é fazer com que os imóveis eles sejam utilizados de acordo com o seu verdadeiro potencial de produção. Se o imóvel tem um potencial de lavoura, aptidão boa, e o contribuinte, de repente, ele está utilizando ele lá como pastagem plantada, é um critério, é uma opção dele. O imposto ele vai recolher sobre a lavoura aptidão boa, que é a aptidão do imóvel, o potencial dele seria a lavoura aptidão boa. Agora, a questão da opção dele utilizar apenas como pastagem, fica a critério dele, ele é livre para utilizar da forma que ele quiser. Agora, o imposto ele deve ser recolhido de acordo com a aptidão que reflete justamente o potencial do imóvel. E as terras consideradas em suas respectivas condições de manejo deverão ser enquadradas segundo as seguintes aptidões agrícolas. E aqui a Receita estabeleceu 6 aptidões. A primeira, que é o top de linha, lavoura aptidão boa. Terra apta à cultura temporária ou permanente, sem limitações significativas para a produção sustentável e com um nível mínimo de restrições que não reduzem a produtividade e os benefícios expressamente e não aumentam os insumos acima de um nível aceitável. Na sequência, o inciso 2, ele fala lavoura aptidão regular. Ela diminui um pouco em relação à lavoura aptidão boa na questão de potencial de produção. Então, ela tem um valor diferenciado a menor do que seria o valor da lavoura aptidão boa. Na lavoura aptidão regular, restrita, ela vem já uma limitação mais acentuada. Ou seja, na lavoura aptidão regular seriam limitações moderadas. Na lavoura aptidão restrita, elas vêm com limitações fortes para a produção sustentável. Ou seja, é quase que inviável você fazer a utilização ali para ter uma produção bastante significativa. Ou você vai ter que fazer um investimento muito, muito alto. Passagens plantadas. E aqui vem um detalhe. As passagens plantadas são atribuídos àquelas áreas que não conseguem se utilizar para nenhum tipo das 3 aptidões de lavoura. Se não enquadra em nenhuma das 3 aptidões de lavoura, ela é passível de enquadrar como passagem plantada. Silvicultura ou pastagem natural, ela só se enquadra se não se enquadrar em nenhuma das 3 de lavoura e também na de pastagem. E, por último, preservação fauna e flora. E aqui eu quero pegar e reforçar uma preocupação que já temos enfrentado, de repente, entendimentos por parte de contadores de que se o contribuinte ele tem uma área de 1.000 hectares, tem 800 hectares que tem que preservar como reserva legal, como APP, como vegetação nativa. Ele simplesmente, na hora de ele fazer o cálculo para a questão do ITR, ele toma por base o valor dessa aptidão de preservação fauna e flora
para pegar e calcular em cima dos 800 hectares que seria das suas áreas ambientais. E daí ele pega o valor de VTN ou de pastagem ou de lavoura e calcula sobre os 200 hectares que seria a área tributável. Só que o que que acontece? Na hora que faz essa média e informa para a Receita, que lá vai ser informado só um valor, o contribuinte ele acaba sendo beneficiado uma segunda vez na questão do recolhimento do imposto. Primeiro que ele já não tem tributação sobre as áreas ambientais, certo? Não tem tributação. Se ele fazer essa sistemática aqui, ele vai influenciar um segundo benefício para ele, porque vai diminuir o valor do VTN da ser calculado para a questão do recolhimento do imposto. Então, nessa situação aqui, ele deve fazer a informação de acordo com a aptidão, independente das áreas ambientais ou não, mesmo porque os valores, na hora que ele faz a informação na declaração, a própria declaração ela já se encarrega de subtrair da base de cálculo da tributação as áreas que ele informou corretamente lá de áreas ambientais, área de APP, reserva legal, vegetação nativa. Ele fez a informação da declaração corretamente, o próprio sistema se encarrega de subtrair da base de cálculo da tributação que vai ser aplicado a alíquota. E que vem a situação de que os municípios elas deverão informar anualmente para a Receita Federal a base de cálculo do VTN por hectare para cada enquadramento da aptidão agrícola existente no território. As informações referidas no artigo 4º serão compostas pelos valores obtidos mediante levantamento técnico. E aqui eu quero frisar bem essa questão aqui. Levantamento técnico realizado por profissional devidamente habilitado e vinculado ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, e aos correspondentes Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, CREA. Ou seja, o que nos foi orientado é que somente engenheiros agrônomos ou florestais têm a competência legal para se fazer um laudo técnico para a elaboração de VTN, certo? O engenheiro civil não tem essa competência. Outros tipos de engenheiros ou de profissionais que não sejam essas duas classes de servidores, elas não têm, mediante até os seus órgãos de reguladores, não tem essa competência. Então, se atentem justamente a esse detalhe. Levantamento técnico, que daí ele vai fazer uma busca de informações para poder chegar ao valor do VTN correspondente a cada uma das 6 aptidões. Para fins do disposto dessa instrução normativa, levantamento técnico de preços de terra é o conjunto de atividades de coleta, seleção e processamento de dados realizados segundo metodologia científica adotada pela pessoa que se refere ao artigo 4º, ou seja, o profissional devidamente habilitado. Ele deve o quê? Refletir o valor de mercado, que já está especificado lá na Lei 9393, resultar em valoração massiva e homogênea para a porção territorial das aptidões agrícolas existentes na área territorial do município ou no Distrito Federal, tendo em vista a finalidade do levantamento é produzir valor médio de VTN. Informar o valor médio do VTN por hectare para cada enquadramento de aptidão agrícola existente no território do município ou do Distrito Federal, conforme o descrito no artigo 3º. Deverão constar as informações a que se refere o artigo 5º, o número de inscrição do Cadastro Nacional da Pessoa Física que fez o levantamento, inscrição no Registro Nacional Profissional RNP do responsável técnico pelo levantamento, o número de anotação técnica ART registrada na forma preconizada pelo CONFEA ou pelo CREA, período da realização de coleta, descrição simplificada da metodologia utilizada e laudo do VTN de levantamento técnico realizado pelo profissional responsável em arquivo PDF. Até 2018, se era feito apenas uma informação mediante um ofício por parte do gestor, do prefeito, para a Receita Federal, e ali só especificava os dados do profissional e a metodologia simplificada que tinha sido utilizada. Com a instrução normativa de 1877 de 2019 para cá, se passou a ser exigido, na hora de você fazer a informação lá no ECAC da Receita, com acesso pelo certificado digital e CNPJ do município, você faz a informação dos valores de VTN das aptidões e você tem por obrigação anexar ali o laudo técnico do profissional que fez o levantamento. Então, tem que ser informado, tem que ser anexado esse laudo lá na hora da informação. Apenas reforçando, a informação do VTN a ser encaminhada à Receita Federal ela é referencial,
não sendo permitido ou exigível que se emita decreto ou lei que a estabeleça, mesmo porque a competência tributária sobre esse imposto pertence à União e não aos municípios. Através da previsão constitucional acima descrita, o município apenas exerce a fiscalização e o lançamento do crédito tributário, e não lhe compete legislar sobre o tal tributo, apenas informar o valor do mercado aplicado à terra nua das propriedades rurais em seus domínios. E aqui, colegas, na questão da Instrução Normativa 1640, que é a que rege as normativas para formalização do convênio com a Receita. Eu vou salientar somente alguns pontos aqui, principalmente no tocante ao risco de denúncia de convênio que os municípios correm caso não cumpra as exigências. E aqui a introdução, que a instrução normativa era a disciplina, a celebração do convênio entre a Secretaria da Receita Federal e em nome da União, o Distrito Federal e os municípios para a delegação das atribuições de cobranças relativas ao Imposto Territorial Rural. A Receita Federal poderá celebrar convênio com o Distrito Federal e os municípios, que é aquilo que a gente já viu lá através da Emenda Constitucional 42. A celebração do convênio não prejudicará as competências supletivas da Receita Federal, que ela vai continuar tendo controle desse imposto, a legislação continua sendo prerrogativa dela. Para fins do disposto, deverá ser observada a legislação federal regência do ITR, inclusive os atos pedidos pela Receita Federal, pelo Comitê Gestor, sobre a propriedade territorial rural, e durante a execução do convênio, a qualquer momento a Receita poderá verificar o cumprimento das suas cláusulas. Se de repente não estiver sendo cumpridas ou se tiver alguma coisa em desacordo, a Receita pode simplesmente notificar o município e, de repente, ele corre o risco até de perder o convênio, ser denunciado o convênio. Aqui existe o que precisa o município ter na sua estrutura para poder fazer o convênio com a Receita. Tem que ter estrutura de tecnologia de informação suficiente para acessar o sistema da Receita Federal. Um computador com acesso à internet já é, de uma certa forma, mais que suficiente para fazer o atendimento a essa exigência. Lei vigente instituidora de cargo de atribuição de lançamento de créditos tributários. E aqui vem a questão de que o profissional com competência legal para fazer esse trabalho de fiscalização do ITR são fiscais tributários ou auditores fiscais, que tem lá no seu concurso, fez concurso exatamente para isso, e das suas atribuições do cargo, tem que ter especificamente a atribuição de lançamento de crédito tributário. Caso contrário, o servidor não consegue fazer a capacitação junto ao ENAP, para se ter o credenciamento homologado pela Receita Federal. Servidor aprovado em concurso de provas ou provas de títulos para o cargo que trata o inciso 2º em efetivo exercício. Feita a opção do convênio, a Receita vai notificar o município a ela apresentar toda a documentação que está elencada aqui de comprovação de que ele realmente cumpre todos os requisitos. Para fins do disposto dessa decisão normativa, considere-se a convênio celebrado e vigente por prazo indeterminado a partir da data da publicação do Estatuto no Diário Oficial da União. Até 2016, o município que formalizasse o convênio com a Receita, 2 meses após a formalização, ele já passava a receber o 100% da arrecadação do ITR. Com a Instrução Normativa 1640, se modificou essa sistemática. A partir da 1640, passou-se a ser obrigado o município a cumprir os requisitos dos servidores que têm a competência legal, fazer a capacitação, fazer o credenciamento desse servidor lá junto ao portal do ITR, e após cumprir todos esses requisitos, será publicado daí o convênio lá no Diário Oficial da União, e a partir dali é que ele vai começar a receber o 100%. Certo? A capacitação de que trata o CAP deverá ser feita no primeiro treinamento oferecido pela Receita Federal depois da publicação do Estatuto do Convênio. E aqui vem justamente a preocupação que originou mais essa questão dessa palestra. Aqui estão elencados todas as situações que podem ocorrer à denúncia do convênio. Durante a vigência do convênio, o ente federativo conveniente deve, artigo 17º da Instrução Normativa 1640, manter a estrutura de tecnologia e informação suficiente para acessar o sistema da Receita Federal,
Manter servidor habilitado para a fiscalização e a cobrança do ITR mediante treinamento realizado pela Receita Federal que tenha sido aprovado em concurso público de provas e títulos para o cargo de atribuição legal para lançamento de créditos tributários. E o inciso terceiro, informar os valores de terra nua por hectare para fins de atualização do sistema de preço de terras da Receita Federal. Ou seja, a não informação da tabela referencial de VTN para a Receita é motivo de denúncia do convênio. Então, se os municípios não estão informando, se não estão se atentando para esse detalhe, é recomendável que passem a ter uma preocupação bastante grande nessa situação. Cumprir metas mínimas de fiscalização definidas pela Receita Federal, observadas nas resoluções da CGTR, cumprir as normas relacionadas ao sigilo fiscal, inclusive as normas de segurança referentes aos sistemas informatizados da Receita Federal. Nessa questão de cumprimento de metas, a Receita disponibiliza para o servidor habilitado, através do acesso ao portal do ITR, ela disponibiliza ali a lista dos CIBs, dos imóveis que estão em malha. Se o município ou se o fiscal ele não trabalhar essa malha durante um certo período, também é motivo de denúncia do convênio. Nós tivemos, inclusive, um município, final do ano passado, que teve essa situação. Acabou, e aqui eu quero reforçar também aos gestores, ao pessoal que recebe as correspondências dos municípios. A Receita, quando ela vai fazer a denúncia do convênio, ela vai encaminhar uma notificação para o município físico, através do correio. E também informa lá no ECAC da Receita, lá nas mensagens importantes lá. Então, se atentem às comunicações que venham da Receita, não, de repente, receber uma comunicação da Receita, não sabe do que se trata e deixa lá em cima da mesa, sem dar importância. Porque se o município ele não se manifestar quando ele for notificado dessa questão para ele cumprir ou para ele se explicar de alguma dessas situações aqui, ele simplesmente vai ser denunciado o convênio à revelia. Então, se atentem sobre essa situação, porque teve município ano passado que teve a denúncia do convênio mediante essa situação. Não cumpriu assim, as metas mínimas, foi notificado pela Receita, a correspondência chegou, ficou perdida, não sabe onde que foi, para onde foi, simplesmente veio o comunicado também, a intimação via ECAC lá da Receita, não acessaram também com certificado digital e CNPJ, transcorreu os 45 dias ali que a Receita tinha dado para o município se manifestar, não houve esclarecimento, simplesmente o município foi denunciado final do ano. Expedir notificações de lançamento, intimação, avisos e outros documentos em conformidade com os modelos aprovados pela Receita Federal, que é justamente lá dentro do portal do ITR que se faz todo esse procedimento, não tem procedimentos a serem feitos fora do portal do ITR, por isso que o servidor que tenha o credenciamento para o acesso ao portal, somente ele tem o acesso das informações. A questão do sigilo fiscal, a Receita ela vem batendo muito nessa tecla. Não deve ser passado informações do que se está trabalhando e do que tem de estoque de malha, os procedimentos ali, para terceiros, mesmo para o gestor municipal. Isso dali é responsabilidade do servidor. É o certificado digital e CPF dele que está acessando essas informações. Então, a responsabilidade é exclusivamente dele. Instruir e encaminhar à unidade da Receita Federal os processos administrativos fiscais nos casos de lançamento de ofício do ITR, prestar aos sujeitos passivos o atendimento decorrente aos procedimentos fiscais efetuados por seus servidores, guardar em boa ordem as informações dos processos e os demais documentos referentes aos procedimentos fiscais, elaborar conjuntamente com a unidade da Receita Federal de sua circunscrição, cronograma de expedição de avisos de cobrança e arcar com os custos de treinamento, da expedição de notificação de lançamento, intimação, avisos e outros documentos. O treinamento que o servidor vai fazer para credenciamento e capacitação da ESAF, do ENAP, não tem custo, ele é online, então o servidor não precisa se deslocar para fazer esse treinamento, é bem tranquilo. O município ele vai arcar com envelopes, com envios por correios,
das intimações e as notificações dos processos do ITR. E aqui vem a questão: ó, o convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo mediante comunicação escrita do respectivo processo digital de gestão do instrumento de convênio, pelos conveniados a seu critério por simples desistência de sua opção, pela Receita Federal no caso de inobservância de qualquer das condições estabelecidas no artigo 17º. Todos aqueles itens relacionados ali no artigo 17º, todos eles são motivos de denúncia do convênio, se o município não se atentar, não cumprir todos aqueles requisitos. A denúncia do convênio pela Receita Federal será precedida de comunicação escrita para que o ente conveniado possa adequar-se no prazo de 45 dias. Foi isso que eu citei anteriormente. No caso do município denunciado lá, ele foi enviado a correspondência para o município, não foi dado atenção devida a ela, simplesmente também não se atentaram à questão da notificação ou a intimação no próprio portal do ITR. Transcorreu os 45 dias, a Receita simplesmente entendeu como se o município não se manifestou, ele simplesmente não dava atenção, não queria dar prosseguimento no convênio, não queria comprovar as informações que estavam sendo solicitadas. Simplesmente foi ali e denunciado o convênio. Acarretará a denúncia automática do convênio se a concessão do prazo previsto no parágrafo único do artigo 19º. A execução pelo conveniado pelo menos 2 trimestres consecutivos de procedimentos fiscais em desacordo com as normas vigentes, implicando necessidade de revisão de ofício pela Receita Federal e cancelamento de, no mínimo, 40% dos lançamentos realizados. Transcurso em ALBS do prazo de que trata o artigo 18º e não habilitação do servidor nos termos do artigo 14. Descumprimento do disposto do inciso 5 do caput do artigo 17º. Além das consequências de redução da receita, o gestor municipal, que deixar de informar ou informar valores ínfimos, ou seja, fora da realidade do valor de mercado, pode ser punido pelo artigo 14º da Lei Complementar 101/2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, inclusive com possibilidade de ser necessária a devolução dos valores recebidos de forma indevida. Assim, ele será enquadrado e punido com o disposto da Lei 8.429, Lei de Improbidade Administrativa, pelo artigo 10º, que menciona ser ato de improbidade administrativa agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda. E essa situação aqui, em 2018, teve 3 municípios no estado de Mato Grosso do Sul que tiveram uma manifestação ou foram acionados pelo Ministério Público em razão de haver sido informado valores de VTN irrisórios ou não compatíveis com o valor real de mercado praticados em seus municípios. Ou seja, não somente o Tribunal de Contas, não somente a Receita Federal, mas também o Ministério Público, ele tem se atentado a essas informações e buscado acompanhar essas informações prestadas pelos municípios no tocante à questão do VTN. Em 2016, nós tínhamos 2.118 municípios conveniados. O estado do Mato Grosso, dos 141 municípios, 132 tinham convênio firmado e vigente lá em 2016. O que aconteceu em 2016? A Receita, não sei se por denúncia ou se ela identificou alguma situação real de descumprimento, o que estava acontecendo? Municípios que haviam indicado servidores para trabalhar a questão da fiscalização do ITR, tinha feito treinamento junto à ESAP lá e credenciado junto ao portal do ITR, servidores que não tinham competência legal para tal exercício. Tinha caso de pedreiros, secretários, agentes administrativos, que haviam feito a capacitação, tinha sido indicado pelo município, tinham feito a capacitação, credenciado no portal ITR, estava trabalhando a malha, só que não tinham competência legal para tal. Ou seja, a competência legal é para fiscal ou auditor tributário. Não tem outro servidor que possa exercer essa atividade. O prefeito fala assim, não, mas eu vou remanejar um servidor da parte administrativa para ser fiscal. Não, tem que cumprir os requisitos. Cargo de concurso, concurso realizado, data do edital, homologação, tudo isso daí tem que ser cumprido para o servidor poder ser habilitado e fazer a capacitação e depois credenciado na Receita Federal. Aí o que aconteceu? Dos 2.118 municípios que tinham o convênio firmado em 2016, restou em torno dos 850 municípios apenas. Hoje, nós temos em torno de 1.390 municípios em todo o Brasil com vigente o convênio do ITR. E aqui do Mato Grosso, dos 141 municípios,
127 municípios detêm o convênio do ITR hoje. Nós temos aí aproximadamente 14, 15 municípios aí que não possuem o convênio com a Receita. Só finalizando aqui, 2 minutinhos. Aqui tem um exemplo apenas da evolução e o que representa a questão da arrecadação do ITR. Esse aqui é o exemplo lá de Juara. Nós firmamos um convênio em 2012. Em 2011, nós tínhamos uma arrecadação de R$ 395 mil de ITR, isso com 50%. 2012, que nós firmamos o convênio, já foi para 730 mil, 1.116, 1.155, 2.517, 2.739, 3.313. Ano passado, nós fechamos com R$ 6.332. Isso daqui é a evolução da arrecadação de ITR no nosso município, oriundo do trabalho tanto da questão da tabela referencial de IVTN, como também a questão da malha fiscal. E aqui, no caso, está a minha apresentação. Espero que tenha contribuído com